Aqueles que encontrarem, por favor, se coloquem em pé para que juntos nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Mais uma vez o texto é Marcos capítulo 11. Estaremos meditando do versículo 27 até o versículo 33. Mais uma vez, Marcos, capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 33, nós estaremos encerrando hoje a exposição do capítulo 11. O texto diz assim: chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Então Jesus diz a eles: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Nosso Deus, agradecemos a Ti a mais essa oportunidade grandiosa que temos de estarmos reunidos neste lugar como igreja em Tua presença. Esta reunião dos santos, como diz a Tua palavra. Agradecemos a Ti porque foi único e exclusivamente do Senhor que nós tivemos essa oportunidade. Foi o Senhor que nos concedeu tudo aquilo que temos vivido diante de Ti, porque se fosse por nós mesmos, estaríamos distantes de Tua presença. Provavelmente, alguns de nós já teríamos até passado desta vida para uma pior. Mas por fruto de Tua graça, nós fomos alcançados e estamos aqui com mais uma oportunidade de meditarmos sobre aquilo que diz a Tua palavra. Aqui temos um exemplo negativo que precisamos atentar para ele, para que não venhamos cair no mesmo erro dessas pessoas que confrontam Jesus. Ao longo da história nós temos visto pessoas se levantando ou sendo alcançadas pelo Evangelho, mas em algum momento de suas vidas ou de seus descendentes, alguns se levantam como religiosos ou como puramente religiosos, que não estão mais nem aí para aquilo que de fato a Tua palavra requer do ser humano, para que ele tenha um relacionamento com o Pai eterno, o Senhor Deus dos céus. E é justamente isso que acontece quando as pessoas se afastam de Ti e vivem apenas uma religiosidade vazia de máscaras. Elas não estão nem aí, mesmo que o próprio Deus se apresente diante delas. Elas questionam a Sua autoridade. Pai, faça com que a Tua palavra fique guardada em nossos corações esta noite, que ela cause a cada dia profunda meditação por parte de nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Todos podem sentar, por favor. Semana passada a gente fez a exposição da perícope anterior, fizemos algumas colocações que acreditamos serem importantes para o nosso crescimento espiritual. Geralmente, o que a gente faz? A gente linka o texto do domingo presente com o texto do domingo
anterior. Eu quero aqui comentar rapidamente sobre ele. Se você for fazer uma breve análise, vai perceber que a gente falou sobre muitas coisas. Inclusive, eu quero não apenas linkar com aquilo que começa no verso 9, no verso 20, mas aquilo que começa no verso 12, se você puder acompanhar na sua Bíblia aí, você tem lá como título do verso 12, ou a partir do verso 12, a purificação do templo. Então, o texto que está diante de nós tem a ver com aquilo que inicia lá no verso 12 do capítulo 11. Então, é deveras importante que você tenha atenção voltada para isso. Daqui a pouco nós iremos voltar nesse ponto que é fundamental para a nossa compreensão do texto. Geralmente, nós fazemos assim, falamos a verdade central do texto anterior foi esse, as divisas foram essas, a nossa conclusão foram essas. Mas hoje iremos fazer diferente, iremos fazer algumas colocações, mas dentro do próprio sermão. Eu quero iniciar falando para vocês sobre um homem que entrou para a história do povo de Deus, eu acho que você já ouviu falar sobre ele, que foi o Jonathan Edwards, que foi um pregador congregacional, ele foi teólogo e missionário aos índios norte-americanos. É muito provável que você tenha ouvido falar sobre ele, se ainda não ouviu, quando tiver um tempinho, estude sobre esse grande homem de Deus. Eduardo, em nosso português, é amplamente conhecido por seus inúmeros livros que escreveu. E podemos citar alguns desses livros, ou temas desses livros, como por exemplo, o fim para o qual Deus criou o mundo, a vida de David Brainerd, que é um livro fantástico. Se você puder estudar sobre David Brainerd, você vai ser abençoadíssimo por Deus. Era um outro missionário aos índios norte-americanos. David Brainerd serviu ao Senhor em um momento da história, doente, e a sua vida inspirou milhares de missionários ao longo de todo o século XIX, tem inspirado muitas pessoas até hoje. Então, Jonathan Edwards escreveu sobre esse missionário. Mas quem foi Jonathan? Ele foi criado em um lar cristão. Isso fez com que ele fosse estimulado de uma forma grandiosa, desde o início de sua vida, a ter um grande fervor espiritual. Desde criança, quando dizem, ou quando falam sobre a sua vida, dizem que ele tinha uma enorme preocupação com a obra de Deus e com a salvação do mundo. Desde pequeno, ele se preocupava com as almas perdidas, mas principalmente em servir ao Senhor. Ele tinha também uma mente fantástica, era um menino prodígio. Dizem que ele começou a estudar latim aos 6 anos de idade, e aos 13 já era fluente em grego e em hebraico também. Com 10 anos ele escreveu um ensaio sobre a imortalidade da alma, e aos 11 escreveu um excelente texto sobre aranhas voadoras. É isso que dizem sobre Jonathan. Em 1716, quando tinha apenas 13 anos de idade, ele ingressou na Universidade de Yale, que é uma das maiores universidades do mundo, situada em New Haven. E em 1720, ele obteve o bacharelado, iniciou em seguida os seus estudos teológicos nessa mesma instituição e obteve o mestrado 2 anos depois. Então ele continua a sua ascensão e em seguida dizem que ele assumiu uma cadeira de professor assistente nessa mesma universidade, cargo que ele ocupou por 2 anos. Eu poderia citar sobre Princeton também, que ele chegou a ser reitor, foi fundada depois, que é outra universidade famosa, mas não cabe aqui, apenas uma citação vaga. Depois de tudo isso, ele sentiu o chamado para o ministério pastoral, e ele pastoreou uma igreja presbiteriana em Nova York por alguns meses, segundo o que dizem, apenas 8 meses, em 1722. Em 1726, aos 23 anos de idade, ele assumiu o posto de copastor na igreja congregacional de Northampton,
que era justamente pastoreada pelo seu avô, um cidadão chamado Solomon Stoddard. Em 1729, você não precisa gravar as datas, isso aqui é apenas para a gente se situar, para você entender onde a gente quer chegar. Com a morte de seu avô, Jonathan se tornou o pastor titular dessa igreja, na qual 5 anos depois ocorreria um grande avivamento. Inclusive em 2019, quando pregamos aqui sobre avivamento, nós citamos o avivamento em que Jonathan Edwards foi um dos grandes, eu diria que uma das grandes vozes, digamos assim. Esse avivamento aconteceu entre 1734 a 1735, chamado de o Grande Despertamento, que se iniciou entre os presbiterianos, luteranos da Pensilvânia e em Nova Jersey, através de um trabalho de um outro pregador muito famoso, que a gente diz que é fã, chamado George Whitefield. Foi nessa cidade que Jonathan Edwards pregou o seu sermão mais famoso, que nós já citamos aqui, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que eu acho que algumas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de ler, depois que citamos em algum momento. Mas em 1750, depois de pastorear a igreja congregacional de Northampton por 23 anos de idade, Jonathan foi exonerado do cargo. E vocês sabem por que ele foi exonerado do cargo? Porque na época do seu avô, a igreja decidiu que a ceia seria ultra livre, seria celebrada para qualquer pessoa. E depois do avivamento que aconteceu vários anos atrás, a igreja é notório, é natural que o povo de Deus, isso é histórico, que o povo de Deus volte à condição natural e inclusive ao declínio espiritual. Na época do seu avô, havia sido decidido, aqui vai ser celebrada a ceia para todo mundo. Nessa época, quando foi exonerado do seu cargo, Jonathan Edwards chegou à conclusão seguinte: eu não vou celebrar a ceia para quem não é convertido. E inclusive naquela época, dizem que uma de suas principais motivações é que tinha uma juventude na igreja que estava tendo acesso à literatura promíscua. Isso lá no século XVIII. E ele disse: não vou celebrar a ceia para essa galera. E o que aconteceu foi que essa mente brilhante, que contribuiu muito para a história do povo de Deus e tem contribuído, perdeu o seu cargo. A sua autoridade não foi suficiente diante de pessoas que não estavam nem aí, eu diria que de pessoas profanas. Por que eu citei essa história? Porque isso tem acontecido ao longo da história do povo de Deus. Nós temos uma mente brilhante, um cristão genuíno, que chega em um momento da história e diz: não, o caminho não é por aqui, isso está errado. E as pessoas que não querem saber de Deus ou da vontade de Deus, decidem que quem tem que perder a cabeça é ele. Assim como aconteceu com João Batista, e também está aqui acontecendo com Jesus. Existia algo que já havia sido instituído em Jerusalém por alguns indivíduos que faziam parte da elite judaica. E Jesus chega e questiona isso que está estabelecido no âmbito da religiosidade. Ele faz, como eu disse para vocês, a purificação do templo, que acontece a partir do verso 12, e aquelas pessoas ficam chateadas, e ao invés de se arrependerem de seus pecados, esses homens decidem não aceitar a repreensão. Essa verdade continua evidente no meio dos homens, e é justamente por isso que nós, ao olharmos para as Sagradas Escrituras, podemos concluir que homens profanos não aceitam que as suas más obras sejam repreendidas, não aceitam lá, não aceitaram no século XIX e continuam não aceitando ao longo da história do povo de Deus, e continuarão fazendo isso. Quando você olha para esse texto,
principalmente para o verso 27, o verso 28, você vai ver que homens profanos estão mais dispostos a atacar quem os confronta do que a arrependerem-se. É isso que o texto bíblico vai colocar para nós aqui. Mais uma vez, o questionamento que está aqui foi motivado por aquilo que aconteceu praticamente no início do capítulo. Por isso é que é importante, e a gente tem comentado aqui com os irmãos, fazermos uma leitura bíblica e colocar essa leitura bíblica dentro do seu contexto. Porque se você pegar apenas este verso aqui, ou esses versos que nós estamos meditando, você não vai entender o porquê que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso porque Jesus Cristo entrou no templo e quebrou tudo. Acusou aquelas pessoas de estarem profanando um lugar sagrado. A profanação é o desrespeito contra aquilo que é sagrado. Foi citado que o templo era um lugar onde representava a presença de Deus. Foi lá naquele templo, lá no Santo dos Santos, que o sacerdote Zacarias teve a visão de que o tempo do Messias estava próximo, de que aquele que abriria as portas para o Messias iria nascer em sua própria família, como seu próprio filho. Foi no Santo dos Santos que isso aconteceu. Em termos gerais, foi no templo que isso aconteceu, naquele local sagrado, mas aqueles homens estavam profanando aquele lugar, e Jesus chega e dizem: vocês têm transformado a casa de meu pai em um covil de ladrões. Ela é chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês têm feito isso. E aí esses homens começam a pensar o que eles poderiam fazer. Afinal de contas, Jesus Cristo não estava mais apenas na região da Galileia. Lembram que quando nós iniciamos a exposição desse texto, nós dissemos aos irmãos, e chegou um determinado momento que delegações foram enviadas lá de Jerusalém para poder observar aquilo que Jesus estava fazendo na Galileia. E aí quando a gente chegou no capítulo 10, nós dissemos: agora Jesus Cristo sai da região da Galileia e ele está a caminho de Jerusalém. Então aquele que era apenas uma ameaça distante está aqui em nosso meio. Em um momento ele estava lá na Galileia, e nós estávamos enviando espiões para avaliar o que ele estava fazendo, o que ele estava ensinando, mas ele chegou aqui e a primeira coisa que ele fez foi ir no templo e nos atacar. Ele está colocando os nossos negócios em risco, porque o negócio no templo naquele momento era muito importante para a economia daqueles líderes, dos principais sacerdotes. E aí o que envolve aqui? Uma atitude como essa que Jesus teve, segundo aquele contexto, só poderia ser tomada por um alto líder do Sinédrio, ou pelo próprio Messias esperado. Jesus não era um alto líder do Sinédrio, e também eles acreditavam que não era o Messias. Então ele não tinha autoridade para fazer isso. De acordo com os principais líderes judeus, sacerdotes, escribas e anciãos, Jesus não tinha autoridade para fazer isso, visto que ele não tinha um cargo formal. Ele não poderia realizar um ato oficial se ele não tinha um cargo formal. Eles uniram-se para pegar Jesus em uma contradição ou heresia sobre as Escrituras, e eles decidem enviar, com a autoridade do Messias, eles iriam lá com alguém de Roma, com Pilatos que já estaria ali, para poder fazer com que ele fizesse alguma coisa contra Jesus. Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Parecia uma pergunta, eu diria que fácil de ser respondida, mas se você prestar bem atenção, havia uma armadilha
nessa pergunta. Se Jesus respondesse que fazia o que fazia por sua própria autoridade, seria acusado de megalomania, desculpem. É um cara altamente egoísta, altamente egocêntrico, um cara que estaria prestes a estabelecer um reino ali, que era algo que daria problema para Roma, e Roma poderia entrar na jogada. Se Jesus respondesse que estava fazendo em nome de Deus, ele seria acusado de blasfêmia. Eu não sei se vocês se lembram, que em um determinado momento do ministério de Jesus, ele diz que ele é filho de Deus, e eles começam a acusá-lo de blasfêmia, e dizem que ele está se igualando ao próprio Deus. Eles poderiam acusá-lo de blasfêmia, porque Jesus Cristo estava dando a surra, ou deu uma surra, em homens que foram lá no passado escolhidos como tribo de Levi para fazer o trabalho no templo. Eles eram os líderes, e de repente vem esse forasteiro e dá uma surra nesses caras. Jesus havia dado, eu diria para os irmãos, que todas as provas de que ele era a pessoa correta para fazer a reforma, que aqueles homens precisavam, que a religião daquela época corrompida precisava, porém, eles não queriam reconhecer o óbvio. E nós podemos dizer que cego em seus pecados e interesses pessoais, é isso que o texto bíblico vai nos dizer, não davam a mínima para a vontade de Deus. O que nos faz concluir que a grande máquina que move as coisas, quando a grande máquina que move as coisas é a desonestidade, sempre vai haver um questionamento da autoridade. Sempre vai haver um questionamento da autoridade, seja ela quem for. Ela pode ser o próprio Deus. Se o que está por trás são os meus interesses pessoais, eu não estou nem aí para isso. As coisas, eu diria que irão bem, até que o interesse pessoal de alguém seja atacado. Depois disso, Deus será esquecido como aquele que governa todas as coisas, e o que vale a partir de então são as minhas birras, os meus interesses pessoais. Isso acontece. Do versículo 29 ao versículo 33, a gente vê que homens profanos com o poder ameaçado negam até verdades óbvias. Olhe para o texto. O texto deixa isso muito claro para nós. Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Ele questiona, ele acrescenta. Eles discutiam entre si dizendo, eles olham uns para os outros e começam a se perguntar, porque afinal de contas isso não estava no script. Eles conversaram entre si e decidiram que iriam até Jesus para fazer um questionamento sobre o porquê dele estar fazendo isso, com que autoridade. E o que eles imaginaram foi o seguinte, que Jesus chegasse e dissesse, eu estou fazendo isso em nome de Deus, ou estou fazendo isso em meu nome, é com a minha própria autoridade que eu estou fazendo isso. Eles imaginaram que teriam uma dessas duas respostas, mas aí você vai perceber que Jesus não cai na armadilha que estava posta e retruca dessa forma. Eu posso responder a vocês essa pergunta, mas eu queria que vocês me respondessem uma pergunta também. Respondendo, eu respondo a vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. A palavra do céu aparece nos escritos do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, e principalmente ainda em Mateus, substituindo a palavra Deus, por aquela questão de que o nome de Deus é sagrado e não deveria ser pronunciado, como diz um dos mandamentos lá.
sem necessidade. Tomar o nome de Deus em vão. Então, muitas vezes, os evangelistas vão substituir a palavra Deus por céu. Então, é isso que está aqui. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Essa é a pergunta que Jesus faz. Ele diz: digam-me. Como eles não estavam preparados para esse tipo de questionamento, o texto vai dizer no versículo 31, que eles começaram a discutir entre si e diziam uns para os outros: se dissermos do céu ou de Deus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Eles chegaram a essa conclusão. Mas se dissermos dos homens, tem um outro problema. Eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. João havia sido decapitado depois de realizar um ministério em perfeição, eu diria que naquilo que, ou até onde o ser humano pode chegar. Já disse para vocês que João era um sacerdote. Ele não era apenas um profeta, embora a Bíblia coloque-o como profeta. Ele era um sacerdote porque filho de sacerdote era sacerdote. Isso era herdado. O povo via em João um profeta e com certeza um sacerdote que aproximou esse sinédrio, essa elite judaica, do povão. João vivia arrodeado de pessoas pobres, de pessoas que a gente costuma dizer, pessoas humildes, digamos assim. Ele era um sacerdote que estava ali no meio do povo. Os sacerdotes e sumos sacerdotes eram homens que estavam acima de toda a população. E João faz isso, e o povo homem, como sendo um homem enviado de Deus, um sacerdote que desceu do seu posto para estar com as pessoas, para conviver com as pessoas, o tempo todo, e perdeu a cabeça por causa disso. Sem contar que naquela época havia um problema político sério. Quem era pobre, e quem era rico. Havia um distanciamento, eu diria que um abismo intransponível entre a população judaica, o povo simples, dessa casta que está lá em cima. E aí, imaginem comigo, sai do meio dessa casta um sacerdote, com uma simplicidade, pregando um arrependimento, ele se veste de forma simples, não como um cara de elite, digamos assim, no meio daquele povo, da aristocracia, e agora chegamos a essa situação, ele perdeu a cabeça, e aí Jesus faz esse questionamento, e ali estava em ebulição, digamos assim, eles negando que aquele homem seria um enviado de Deus, a população poderia se revoltar, e tudo que eles não queriam, era uma população revoltada, porque Jesus já tinha colocado, quando ele entrou no templo, eu diria, já tinha colocado a palha de babaçu lá, e se eles dissessem, por exemplo, que João não era nada, eles estariam acendendo aquela palha para que a coisa pegasse fogo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou maranhense, lá no Maranhão, a gente utiliza palha de babaçu para tocar fogo, pega com uma facilidade muito grande. O que é que eles dizem? O texto vai dizer, eles responderam a Jesus, não sabemos. Disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Você vê que a mentira, aqueles homens que pregavam a verdade das leis judaicas, mentem para o próprio Deus, na presença do próprio Deus. Isso demonstra o quanto
o ser humano é baixo quando ele age por seus próprios interesses. E quando Jesus os colocou num beco sem saída, eles não tiveram como escapar. Nos aprofundando nesse assunto, o que a gente tem? Duas preocupações. Temos aqui, reconhecer o ministério de João como divino, porquanto isso acarretaria num problema para eles, uma vez que João testemunhava também sobre Jesus, e ainda temos esse acréscimo aqui, depois dos comentários que fizemos. Então, se o ministério de João é um ministério divino, eles estariam também tendo que reconhecer que Jesus tinha um ministério divino, porque João pregou que Jesus era um enviado de Deus. A gente acabou de ler isso na leitura que fizemos anteriormente aqui. Pregamos sobre esse texto semana passada e semana retrasada também. Um outro fato, se reconhecesse o ministério de João como tendo origem divina, teriam que reconhecer Jesus também como tendo essa origem. É um ponto que a gente coloca como fundamental. Crer no batismo de João, a gente vai entender nesse texto, em resumo, é crer na obra de Cristo. Mas esses homens decidiram negar isso abertamente, dizendo: nós não sabemos. Os líderes praticavam vários abusos contra o povo. Todavia, diríamos assim que sabiamente, no sentido, entre aspas, mais maligno possível, eles disseram: não sabemos. Eu acabei de comentar que negar que João era um profeta poderia acarretar um estopim para uma revolta ali. E sabendo das implicações de suas respostas, os líderes judeus ficaram calados. Ou eles disseram: não sabemos. Dessa forma, não reconheciam o ministério de João como verdadeiro, pois teriam que condenar-se por não terem crido. Jesus os coloca nessa posição, e também não teriam que enfrentar a fúria do povo. O problema é que quando nós adiamos o acerto de contas com as pessoas, a gente acaba por esquecer de que, por mais que o acerto de contas com as pessoas não chegue, o acerto de contas com Deus vai chegar. Eles poderiam ter respondido ali e acertado as contas com o povo, talvez de uma forma totalmente brutal, mas eles decidiram dizer: não sabemos, e esqueceram de que dizer não sabemos não poderia livrá-los do acerto de contas com Deus, e ele já chegou há muito tempo. Aquilo que nós estamos meditando neste texto, eu diria para os irmãos que não é um caso isolado, que só aconteceu em Jerusalém. Nós citamos no início a história de Jonathan Edwards, para dizer para vocês que isso tem acontecido o tempo todo. O cara pode ser um ilustre pregador, pode ter liderado um grande movimento de avivamento, pode ser um prodígio, mas quando as pessoas estão com os seus olhos tapados, encegueirados, e os seus ouvidos surdos para a verdade, elas não consideram isso, elas não estão nem aí para isso. Eu já ouvi muitas mentiras de pessoas que foram encurraladas pela verdade, e ao invés de reconhecerem os seus erros, decidiram inventar mentiras para escapar da verdade. Quando eu era adolescente, eu me lembro muito bem, com 17 anos, aí minha igreja de origem fez um retiro, e teve um momento de evangelização. Eu cheguei com uma senhora que provavelmente já faleceu, era muito idosa naquela época já, e quando eu fui pregar para ela, que eu falei para ela sobre o evangelho, ela disse que ela não precisava se converter, porque ela não tinha pecado. Outra
disse que, outra pessoa da própria família disse o seguinte: eu não entrego a minha vida para Jesus porque eu não sei ler. Se eu soubesse ler, eu me tornaria um cristão. Eu já ouvi gente dizendo isso. Como eu vou citar o meu pai, eu vou citar esse outro, o meu sogro. Eu ouvi uma certa vez o meu sogro dizendo isso. O meu pai, uma certa vez, disse que não se convertia por causa da minha mãe. Se ela se convertesse, ele se converteria. Porque se ele fosse só, com certeza ele não iria permanecer. Porque eles teriam problemas. E até hoje ele nunca entregou a sua vida a Cristo. Uma certa vez, eu conversei com uma senhora daqui da Cidade Nova, que se dizia convertida, mas não ia à igreja. E eu falei para ela sobre os horários de culto que a gente tinha na igreja que eu pastoreava. E ela disse que não dava dela ir porque ela estaria trabalhando em todas as opções que eu dei a ela. Eu fiquei incomodado com aquilo e comecei a argumentar sobre a importância do cristão cultuar a Deus, reunido como igreja, sobre o tempo que nós deveríamos reservar ao Senhor semanalmente como igreja. Ela disse o seguinte: pastor, eu trabalho aos domingos, porque poucas farmácias abrem, e como eu sou dona de farmácia, quando eu abro a minha farmácia no domingo, eu abro para ajudar as pessoas. Eu nunca esqueci disso. Essa foi uma das maiores mentiras que eu já ouvi de alguém. Isso é papo furado. Está escancarado na Bíblia que Deus, ou Jesus, gosta mais de Maria do que de Marta. Você tem que trabalhar para o Senhor. Você pode até fazer comida para Ele, como fazia Marta. E Jesus, quando diz Marta, Marta, não está negando que nós precisamos trabalhar para Ele, mas Ele diz que, além de todas as coisas, ou acima de tudo, o relacionamento pessoal vem em primeiro lugar. Está um exemplo escancarado na Bíblia, mas ela decidiu ir justamente o contrário daquilo que a Bíblia diz. Eu diria para os irmãos que essas mentiras não passam de enganos miseráveis, ou de miseráveis enganos. São semelhantes à resposta dos sacerdotes. Não sabemos. Não sabemos. As respostas, eu diria para vocês, que podem ser variadas, entretanto serão sempre para esconder o óbvio. Na maioria das vezes, a resposta verdadeira por trás de um não, ou por trás de um não posso, é eu não quero. Eu não quero isso. Mas aí a pessoa não tem coragem de dizer isso e diz, eu não posso. Quando deveria dizer, eu não quero. Na verdade, eu não quero. Eu sempre penso o seguinte, às vezes você não está com vontade de ir para a igreja hoje, e de repente apareceu aquela dor de cabeça que está lá distante assim, você eu não estou com vontade, alguém manda, você vai para a igreja hoje? Não, eu estou com uma dor de cabeça. Aquela sua dor de cabeça daria para você ir no shopping, daria para você fazer qualquer coisa, mas como você não quer vir para a igreja hoje, essa dor de cabeça ajudou para que você tenha uma boa desculpa para não vir para a igreja. Assim como, por exemplo, foi convidado para um aniversário e de repente a dor de cabeça está lá distante, você não quer ir,
e você precisa de uma boa desculpa para dar para o seu amigo que lhe convidou. Você diz: olha, eu não vou porque eu estou com uma dor de cabeça. Ela não atrapalharia você se você de fato quisesse ir. Na maioria das vezes, a resposta verdadeira por trás de um não posso é eu não quero. E o que está por trás disso é o que Jesus diz em João capítulo 3, versículo 19. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E é justamente isso que acontece com esses homens e está escancarado diante de nós. Você olha para o texto e às vezes fica imaginando: se fosse eu, não teria feito isso com Cristo. Mas se você tiver o mesmo vírus da religiosidade seca e vazia que esses homens têm, pode ter plena certeza de que se você estivesse na presença de Cristo e visse Ele fazendo alguma coisa que vai de encontro com a sua religiosidade, você iria questionar a sua autoridade também. Você questionaria, você não aceitaria, e talvez estivesse com os demais naquele dia, pedindo que ele fosse crucificado. Na verdade, todas as vezes que você peca contra o Senhor, você se coloca junto com aqueles que pediram a sua crucificação naquele dia. Vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? Eles disseram: queremos Barrabás. E o que eu faço com esse? Eles disseram: crucifica-o. Você não estava lá, mas todas as vezes que você decide pecar contra Deus, você estava lá gritando: crucifica-o. Aqueles homens estavam tão perto, mas decidiram gritar assim. Nós continuamos perto porque, enquanto Jesus não voltar, as portas, ou a porta do céu continuará escancarada para nós. Estreita, mas escancarada. Enquanto ela estiver aberta, nós estamos próximos. Depois que ela for fechada, não tem mais jeito. Eu quero concluir com algumas considerações sobre esse texto, que já ficaram óbvias nessa exposição que fizemos hoje. Quando estão cegos pelos seus interesses pessoais, os homens não aceitam que ninguém se meta em seus negócios profanos, mesmo que seja o próprio Deus. Imagine eu, mesmo que seja o próprio Deus, está diante deles. Eu fico imaginando, Jesus fez milagres e ensinou, foi o melhor pregador que já existiu em toda a história do ser humano. Os seus milagres não poderiam ser contestados, mas aqueles homens decidiram questionar sua autoridade. Eles sabiam que aquilo que Jesus estava fazendo era o correto, mas eles decidiram fechar os seus olhos e tapar os seus ouvidos para isso. Então, todas as vezes que homens profanos não aceitarem que você chegue lá e diga: isso está errado, o que é que você vai fazer? Alguns estão militando no Facebook para discutir com os outros, fazendo outras coisas. Nós devemos ter plena certeza de que essas coisas irão acontecer. Jesus não fez um textão, ele simplesmente disse: eu quero fazer uma pergunta para vocês. E com uma pergunta ele decidiu calar, ou ele calou aquelas pessoas, e elas foram condenadas por causa daquilo que responderam também. Outro destaque, que os homens estão mais dispostos, faltou um S ali, a atacar quem os repreende pelos seus pecados,
do que reconhecê-los e se arrepender. Então, quando você chegar com alguém, coloque isso como algo claro para você. Quando você chega para repreender alguém, às vezes a gente imagina, a gente fantasia as coisas. Poxa vida, eu vou conversar com a pessoa e tudo vai ser resolvido. Nós precisamos entender que os homens muitas vezes estão mais dispostos a atacar do que se arrepender. O outro destaque que fazemos é que os homens negam até verdades óbvias para não ter que reconhecer verdades eternas. São coisas que o texto deixa muito claro. E, mais uma vez, essas verdades continuam acontecendo o tempo todo diante de nós. Se não fossem verdades, ou se não estivessem mais em vigor, todas as igrejas estariam lotadas de pessoas. Quando a gente olha para essas verdades, e a gente sabe que, por exemplo, é muito provável que quase 100% da população brasileira não indígena, já tenha ouvido falar sobre o Evangelho. Mas essas pessoas continuam sem arrependerem-se de seus pecados. Então, quando você olha para isso, e sabe que elas já foram chamadas a atenção para o Evangelho e não se arrependeram, esse texto continua a se cumprir. Precisamos lembrar desses fatos, para que assim o nome de Deus seja glorificado e a gente não se decepcione, porque a gente fantasia as coisas, e não é bem assim. O próprio Jesus passou por isso, por causa de homens profanos. Mas um fato que eu quero, antes de encerrar, comentar com você: não se torne, ou tenha cuidado para que você mesmo não se torne esse homem ou essa mulher profana desse texto, porque esse é um enorme risco que temos, que eu poderia dizer para vocês. Temos um primeiro risco, de ouvirmos o Evangelho e não nos arrependermos dos nossos pecados. O segundo, fazermos uma profissão de fé e depois deixarmos o Evangelho ou abandonarmos o Evangelho. E um terceiro, fazermos a profissão de fé, continuarmos e depois nos tornarmos um religioso. Eu me lembro que no primeiro ano de ministério aqui, eu citei uma frase de um pregador que diz que o cara mais difícil de se converter é aquele crente que não é convertido, mas que acha que é convertido, que é o religioso, que vai para o inferno, mas ele está aqui, passeando em nosso meio e até trabalhando para ele, dizendo que é para Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por tua palavra, que é perfeita, sendo apresentada e exposta por um homem imperfeito. Eu te peço que essa palavra perfeita opere, como dizia Santo Agostinho, através do ex opere operato, independente de minhas obras, independente de mim, porque ela tem poder para isso. E eu te peço que, juntamente com a tua palavra, o teu Santo Espírito atue fazendo uma grande mudança, ou causando uma grande reflexão em nossos corações, na vida daqueles que ainda não te conhecem, fazendo com que meditem nesse fato, de que esses homens tiveram uma salvação tão próxima deles. Jesus esteve ali, mas eles decidiram não querer. Para os cristãos que aqui estão, que já tiveram um encontro contigo, que meditem também sobre esse fato, de que a salvação esteve próxima daqueles homens, no seu sentido mais genuíno, mas eles decidiram morrer
agarrados em sua religiosidade, e com isso eles selaram a eternidade de cada um nas trevas, no sofrimento eterno. Nos faça meditar nesses fatos e faça com que as nossas vidas se voltem para Ti de uma forma genuína. Hoje, quando essa verdade é exposta, Jesus mais uma vez está aqui, fazendo a grande pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Se aqueles que estão aqui reconhecerem que aquilo que João fez era algo divino, porque ele pregou o arrependimento, o seu batismo simbolizava o lavar espiritual. Se esses que estão aqui reconhecem isso, eles também podem ser lavados, e com isso podem reconhecer hoje que Jesus é o Salvador de suas vidas. Jesus está aqui hoje a perguntar essa verdade. Mas alguns sairão daqui, talvez não dizendo não sabemos, como aqueles decidiram fazer. Alguns simplesmente vão se calar, ou até dizer é divino, mas ao saírem daqui, sem reconhecerem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, eles estarão dando a mesma resposta que aqueles sacerdotes perversos: não sabemos. E com isso estarão também selando os seus destinos no inferno. Pai eterno e glorioso, se porventura tem alguém aqui nesta noite que meditou profundamente nas verdades sagradas, que essa pessoa neste momento se coloque diante de Ti e peça perdão pelos seus pecados, que ela mesma confesse o quanto tem sido infiel a Ti, o quanto tem andado afastada de Ti. Senhor nosso Deus, eu tenho dito que pastor não tem o poder de salvar ninguém, ou até mesmo de ser ponte, orando por alguém para apresentá-lo a Deus. Às vezes a gente até faz isso com um ato mais simbólico, mas representando aquilo que o próprio ser humano precisa fazer. Que isso aconteça nesta noite, que aqueles que porventura entenderam nesta noite que precisam de Ti, e não podem sair daqui dizendo não sei, que esses confessem os seus pecados e eles serão aceitos diante de Ti, e que eles se manifestem, nos procurem, para que assim nós possamos ajudá-los nessa caminhada. E essa responsabilidade é do pecador que entende o Evangelho. É ele, unicamente ele, que precisa confessar os seus pecados para Ti. Que isso aconteça na vida daquele que porventura meditou profundamente naquilo que essas verdades querem nos dizer. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Antes de passar a palavra ao ministério de música,